Eu não sou especialista em IA e eu nem quero ser. Não sou desenvolvedora. Já trabalhei em tech, mas não tinha nada a ver com o operacional do tech, eu era CS. Então por que tu deveria assistir esse vídeo em que eu falo sobre agentes de IA e como eu tenho usado agentes de IA na minha empresa? Porque enquanto tá todo mundo preocupado em dizer o que é certo e o que é errado sobre agentes de IA, em falar sobre as denominações, em pirar sobre os conceitos, eu tô preocupada em uma coisa: como eu uso essas novas tecnologias que estão surgindo para fazer mais dinheiro para minha empresa em menos tempo e com menos esforço e custos. Isso significa que esse vídeo não é teórico, não tem bibliografia e não é um vídeo para quem quer estudar sobre IA. Esse é um vídeo para tu criar agentes e assistentes que vão acelerar pra caramba o teu trabalho no mercado de infoprodutos e também vão melhorar muito a tua entrega nesse mercado. Já dei esse disclaimer aqui para os chatos saírem dos comentários e ficar me enchendo o saco dizendo que Costume GPT não é agente de IA. Bom dia, meu povo! É um prazer estar com vocês aqui mais nesse vídeo. Hoje, como eu já falei, a gente vai falar sobre uma parte prática de IA. Mas antes eu queria falar um pouco sobre essa questão dos agentes e o que são agentes e por que vocês têm que olhar para agentes de IA agora. Basicamente, existe muita discussão hoje no mercado de IA sobre o que são agentes e o que não são agentes. Muitas pessoas dizem que agentes de IA são aqueles agentes que executam as tarefas 100% no automático, mas isso não é verdade. Agentes criados no ChatGPT dentro da própria plataforma podem ser chamados de agente de IA por alguns motivos. Primeiro, eles refletem sobre aquelas ações que eles estão fazendo. Então eles revisam as suas próprias respostas, eles corrigem erros, eles melhoram as saídas. Então eles não são prompts simples de que eu vou escrever ali, faça um e-mail. Não, eles têm toda uma lógica por trás. Segundo, muitas vezes esses agentes vão usar ferramentas externas, busca na web, calendário, API, qualquer outra coisa, para entregar essa resposta. Ou seja, isso faz com que eles também sejam considerados agentes de IA. Terceiro, não é só uma pergunta e uma resposta quando a gente cria um agente no GPT. Ele tem uma lógica e um raciocínio de etapas que é processual, e isso faz com que ele seja também um agente de IA. E por último, a gente consegue em um só agente criar múltiplos agentes, ou seja, editor, analista, e fazer com que ele engaje e interaja dentro daquele mesmo lugar de formas diferentes. Então, o que não é um agente? Um chatbot que tu vai fazer uma pergunta e ele vai te dar uma resposta. O que é um agente? Aquele que tem um raciocínio, que busca fontes de lugares diferentes, que faz um processo que volta sempre naquelas informações. Dito isso, feita essa introdução, existem vários formatos que o infoprodutor pode usar para criar os seus próprios agentes. E eu decidi dividir esse vídeo nas 4 áreas principais de uma empresa que os infoprodutores também vão concordar comigo que são muito importantes: comercial, marketing, produto e administrativo. O meu propósito ao longo desse vídeo é te mostrar várias aplicações do que tu pode criar dentro da tua empresa, do teu infoproduto, para que os processos sejam mais ágeis, mais rápidos, executados por menos pessoas e assim tomem menos tempo, mas tenham mais resultado. Sem mais delongas, vamos começar. A primeira área que eu quis trazer aqui é a área comercial. Por que a área comercial? Porque é uma das áreas que é a maior força motriz das empresas. Quando a gente fala de criar agentes para a área comercial, pensa que cada etapa de um processo dentro da tua área comercial pode se tornar um agente. Pode se tornar um chat GPT específico, que é treinado naquelas funções e que tem uma cabeça, quase que um cérebro interno automático para executar aquelas funções. O primeiro chat que eu trago aqui como referência e exemplo é um chat para avaliar as calls dos comerciais. Então, se tu faz muitas vendas consultivas, por exemplo, vendas de high ticket dentro da tua empresa, de mentorias e consultorias que são mais caras, tu pode pedir para o comercial transcrever as reuniões dele e depois jogar as reuniões dentro de um agente que vai avaliar de acordo com o script que foi definido como o script correto daquela reunião. Esse agente, ele pode mostrar quantos % o teu comercial seguiu desse script e assim te mostrar onde ele está errando e onde ele está acertando. Uma forma muito mais rápida da gente entender
quais são os melhores vendedores e quais são as ações certas que os nossos melhores vendedores estão fazendo para ter resultado e o que os piores vendedores estão fazendo de errado para não ter o resultado esperado. Além disso, eu também posso treinar um agente para ter respostas melhores para os consumidores. Então eu posso treinar esse agente em elementos de copywriting, por exemplo, para que cada vez que o comercial tem alguma questão ali, que ele está com alguma mensagem que não está performando bem, ele joga essa mensagem lá dentro de um agente e esse agente vai melhorar essa mensagem com base em parâmetros que eu já coloquei. Uma outra aplicação muito boa que eu já vi em outras empresas é de quebra de objeções. Imagina que tu pode criar dentro de um agente um repositório de quebras de objeção que essas pessoas podem fazer. Imagina que tu já pode deixar setado dentro de um agente todas as objeções mais comuns e o teu comercial joga lá uma objeção que o cliente trouxe e ele já recebe imediatamente o que ele precisa falar para quebrar aquela objeção. Ele poderia estar fazendo uma call com o cliente e digitar a objeção lá e já receber a resposta do ChatGPT, sendo muito rápido nessa quebra de objeção. Além disso, tem algo que a gente faz aqui dentro da empresa que tem funcionado muito com a gente, que é, nós fazemos calls de diagnósticos gratuitas, que são as nossas calls de vendas. Então a gente entrega algo gratuito para as pessoas e depois a gente faz um pitch do nosso programa nessa call. E o que eu fiz em vez de ficar treinando meses e meses o meu comercial em ser um copywriter tão bom quanto eu criei um agente que faz uma análise dos textos dessas pessoas, uma análise da comunicação dessas pessoas em 9 pontos, usando o meu cérebro, usando os parâmetros do que eu já criei, e aí a minha comercial traz essa análise para as pessoas como se tivesse sido ela que criou. Inclusive, eu vou mostrar para vocês essa porque ela é muito importante. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Copy Master, que é esse agente que eu criei. Eu coloco aqui, quero revisar meu texto, eu jogo um texto aqui e ele já faz uma análise desse texto. Vou pegar um exemplo de um post que eu fiz, jogo aqui e ele vai me dar o resultado em mais de 9 pontos do que poderia ser melhor nesse texto. Ou seja, o que ela faz depois? Ela pega esse resultado e ela apresenta para o cliente na call, mostrando para ele como a gente pode ajudá-lo a vencer cada um desses pontos lá dentro do nosso programa. Então é uma ótima forma de passar essa parte técnica para o comercial sem precisar treiná-lo meses e meses e meses. Outras coisas que a gente poderia criar. A qualificação de leads. Então coloca lá as informações principais do lead e o agente diz se ele é um bom lead ou não é um bom lead de acordo com o que a gente já imputou na plataforma. Uma análise de conversão. Então eu coloco um relatório lá dentro e ele me diz o que tá bom e o que tá ruim fora das métricas. Um treinador de vendas, esse a gente criou também aqui, que é muito legal, que é o nosso treinador de social selling. Então ele treina a simulação, ele recebe feedback ou ele testa respostas. Então ela pode usar isso aqui como ferramenta de trabalho todos os dias enquanto ela está fazendo as ações aqui na empresa. Um agente de follow-up, então para criar mensagens personalizadas de follow-up. N coisas que podem ser criadas na área comercial. E na área de marketing? Acho que a área de marketing é uma das áreas mais comuns das pessoas falarem sobre usar agentes de GPT, ou até mesmo o próprio GPT, ou Claude, ou vários outros IAs, mas eu vejo que muitas pessoas não sabem fazer isso ainda porque elas não sabem copy, elas não sabem marketing, elas não sabem escrita persuasiva. E toda vez que tu tenta criar um chat, escrever com esse chat, sem imputar as coisas nesse chat, então, por exemplo, aqui a gente tem agentes para várias coisas de marketing, mas é porque eu usei a minha cabeça de copywriter para criar esses agentes. Sempre que tu tenta fazer isso sem ter o conhecimento, vai ser muito difícil para te fazer, porque tu não vai saber exatamente como melhorar aquele texto. Então, vai ser quase impossível para ti ter essa melhoria. Mas o que tu poderia criar em marketing? Um agente para criar conteúdos, um agente para criar títulos e ganchos de post. Eu tenho esse agente aqui também, ó. O criador de ganchos, que ele traz várias ideias de ganchos. A gente tem também aqui... eu acabei não criando, mas a gente criou também um gerador de títulos de vídeos de YouTube. Então, todas essas coisas de marketing a gente também conseguiria. Criar anúncios, criar e-mails, criar newsletters. Então, eu tenho aqui um especialista em ads, que ele cria anúncios também com o processo que está na minha cabeça. Eu tenho o meu agente de newsletters, que eu não escrevo mais newsletters, então a minha copy usa esse agente para criar as minhas newsletters. Então, tudo isso pode virar agentes que vão
através de informações que tu já imputou dentro deles, criar esses materiais e fazer com que esses materiais tenham uma qualidade muito superior se a pessoa estivesse começando do absoluto zero para fazer isso. Também dá para fazer um agente de reaproveitamento de conteúdo, então colocar dentro desse agente as informações do que desempenhou melhor no mês passado e ele cria novos conteúdos só com base nesses conteúdos que desempenharam bem, criar um agente de planejamento editorial, já colocando mais ou menos a base de o que tu fala, quais são as micro-editorias que tu tem dentro das tuas redes sociais, o que pode ser criado. Então, o de marketing é provavelmente o que eu tenho mais destreza e o que eu tenho mais agentes, porque é realmente a minha área e é o que eu sinto muito tranquila de fazer. Inclusive, se tu gostaria de receber um diagnóstico gratuito da tua comunicação feito pela minha equipe, eu deixei um link aqui embaixo de um vídeo que te explica tudo sobre como ter esse acesso gratuito ainda esse mês. E na parte de produto, Bela, a parte de produto também é uma parte que eu sou muito apaixonada, porque a gente sabe que produto faz parte de marketing. Então, como eu sou especialista e como aqui dentro da empresa eu toco essa parte de produto também, é uma área que eu gosto muito de criar os chats, porque ajuda muito os nossos mentorados a ter resultado dentro do nosso programa. Então a gente tem, por exemplo, plano de ação do aluno, planos de estudos, a gente já criou o nosso cronograma de estudos. O que eu fiz nesse cronograma? Eu peço para a pessoa me dar informações aqui sobre que horas é as aulas dela, qual é a rotina dela, quando que ela tem compromissos, que horas ela gostaria de estudar, quanto tempo ela gostaria de estudar. E depois que ela dá essas informações, ele vai lá, pega qual é o tempo que tem em cada módulo do programa e ele monta uma rotina e uma previsão de o que essa pessoa precisa fazer para estudar e para ter resultado dentro do programa. Então é um cronograma de estudos muito simples, mas muito legal. A galera pira muito nesse cronograma. Outras coisas que tu pode criar. Um agente de suporte ao aluno, então sempre que o aluno tem alguma dúvida técnica, ele quer uma ajuda a mais, tu tem um agente ali que já está imputado todos os conteúdos do programa, todos os PDFs, tudo que tu tem de mais forte educacional dentro do teu programa, um agente de acompanhamento personalizado, então também se tu tem uma trilha bem definida dentro do programa, tu pode criar um agente e fazer com que esse agente acompanhe essa pessoa em cada um dos pontos. Um agente revisor de exercícios, esse mesmo Copymaster aqui que eu mostrei para vocês, é um que a gente disponibiliza para os nossos alunos revisarem as copies deles. Um agente de atualização de produtos, para analisar feedbacks de alunos e mostrar próximos passos no que a gente pode fazer para incrementar esse produto ainda mais. Então eu já coloco as informações no meu produto, ele entende os feedbacks e aí ele cruza essas informações que ele tem lá dentro, gerando inputs muito melhores do que se eu fosse começar um chat sozinho. E pra gente finalizar, a área administrativa, que eu sei que é provavelmente a área mais chata. Desculpa, gente, da área administrativa. Mas pra quem é criativo, pra quem curte marketing, produto, comercial, essas coisas como eu, também vai concordar comigo. Coloca nos comentários assim. Perdão administrativo. Mas a parte administrativa tem também muitas opções de agentes que a gente pode criar, né? Então a gente pode ter um agente só de relatórios e indicadores. Então eu posso ter um agente que eu imputo todas as informações da minha empresa. E todo mês eu coloco as informações novas lá e ele vai me gerando relatórios, indicadores, ele vai acompanhando, quase como se fosse um CFO da minha empresa. Um agente de organização de tarefas, então um agente que já sabe a minha rotina, já sabe a minha semana, já tem essas informações sobre o que eu faço e ele vai criar essas novas tarefas de acordo com o que eu preciso. Inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz uma vez lá no Instagram, que é falando sobre como criar uma rotina anti-estresse com o ChatGPT e super deu certo, porque a galera fica louca com essas coisas, mas eu gosto também de usar os agentes para criar essas rotinas, porque ele vai te ajudar a ser muito mais produtivo no tempo que tu tem. Um agente de atendimento interno, então se tu percebe que o teu time tem feito muitas perguntas específicas sobre as mesmas coisas sempre, tu pode imputar essas perguntas em um agente e sempre que essas pessoas precisarem dessas respostas, elas não precisam mais ir até ti, elas podem simplesmente abrir o agente e perguntar isso pro agente. E um agente criador de processos internos, então eu posso imputar nesse agente tudo que eu gosto, como que eu gosto de fazer os processos, qual que é o método que eu acho mais correto para processos, e aí sempre que eu tiver alguma coisa nova, alguma demanda, alguma mudança em um processo, eu posso usar esse agente que já tá com as minhas informações para ele fazer essas modificações e assim me dar resultados muito melhores. Para qualquer um desses agentes e para qualquer uma das áreas, o segredo é sempre o mesmo. Primeiro, ser específico em uma tarefa. Então, quanto mais específico a gente for, melhor ele vai performar. E segundo, dar muitas referências e muito ensinamento para ele. Porque
Se não for para tu ensinar um processo para ele, se não for para tu dar as referências, se não for para tu colocar os documentos, nem vale a pena criar um agente. É melhor tu simplesmente abrir o chat e toda vez tu vai lá e manda no chat as coisas que tu gostaria. Agora o agente, a ideia é que ele já fique setado para aquela tarefa específica, que ele consiga ajudar as pessoas dentro do universo que tu criou e não no universo que ele tem lá de referências, de busca na web, etc. Se tu quer aprender a criar um agente, eu fiz um vídeo só sobre isso, que eu vou deixar aqui. Assiste esse vídeo, ele tá muito completo e muito passo a passo prático de como tu consegue criar cada um dos agentes que eu falei aqui nesse vídeo. E se tu te interessa por esse mundo de comunicação, por cada vez mais transformar a tua comunicação de algo chato, nesse vídeo eu falo sobre como fazer isso sem precisar programar, sem gastar tempo com 650 mil ferramentas, então já assiste esse vídeo que vai te ajudar pra caramba. E se tu te interessa por mais assuntos como esse, não deixa de te inscrever aqui no canal, porque a gente fala muito sobre copy, sobre marketing, sobre produto e agora também sobre IA, na perspectiva de uma pessoa que não é desenvolvedora, que não é técnica em IA, mas que por ter o seu conhecimento em copyright e em comunicação, consegue mexer com todas essas ferramentas da melhor forma possível, trazendo resultados reais, que pra mim é dinheiro no bolso. Money on the pocket. Tô solta, né, editor? Hoje eu tô solta nesse vídeo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.